Bom dia, segundos anos, vamos lá. Eu passei ontem os exercícios para vocês, né, que é a herança ligadas a genes letais. Vou explicar e resolver com vocês hoje, tá bom? Semana que vem nós vamos ver herança ligada ao sexo, né, que estão no cromossomo X ou Y. E na outra a gente termina a genética com alelos múltiplos, né, que é o sistema sanguíneo ABO. Tipagem sanguínea, tipo A, B e O. Tá bom? E aí a gente fecha a genética. E esse vai ser o primeiro exercício do bimestre. Esses exercícios que eu passei para vocês ontem, né, o 1 e o 2, e os que eu vou passar nas próximas semanas desses temas que eu acabei de falar, é a primeira nota do segundo bimestre. Terceiro bimestre, desculpa. Então, assim que a gente terminar essa parte de genética, eu coloco lá para vocês postarem esse exercício. Não deixem para a última hora, tá? Porque esse bimestre eu vou colocar datas antes do final dele. Não vou fazer igual eu fiz o segundo bimestre, não. Vocês vão ter que entregar antes. Senão vão ficar com nota menos, tá bom, gente? Vamos organizar, porque isso é bom para vocês se organizarem também, tá? Já vai entregando, já vai se livrando, vai diminuindo. Porque senão vocês deixam para a última hora. Não tem jeito. E terminando esses exercícios e a matéria de genética com o sistema BO, a gente entra em DNA. A gente vai entender a estrutura do DNA e tudo mais, né? Como é que aquele código que tá ali dentro do núcleo, ele é traduzido no que nós somos, tá? Isso aí vai até o final do ano, tá bom? Do segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. Alelos letais são alelos que quando eles estão juntos, eles não são compatíveis à vida, tá? Então, ou seja, não formam um indivíduo. Não existe essa possibilidade, tá? Então, por exemplo, aqui no exercício que eu passei para vocês ontem, e quem não pegou, tá aí no Classroom junto embaixo o arquivo deles para vocês copiarem, tá bom? Então, eu vou ler o primeiro exercício aqui com vocês. No homem, né, na espécie humana, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica. Autossômica significa que é igual para homens e mulheres, não é herança ligada ao sexo, como eu disse que a gente vai ver nas próximas aulas, semana que vem. Caracterizada por um tipo de nanismo, tá? A gente está falando de nanismo, em que a cabeça e o corpo são normais, mas os braços e as pernas são mais curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante, desão, em dose dupla, ou seja, o gene representado pela letra D, que o exercício deu. Se o indivíduo for desão, não existe essa possibilidade, não existe esse indivíduo, tá? É incompatível com a vida, um indivíduo ter esse genótipo, tá bom? Ou seja, se ele tiver um desão, o outro tem que ser desinho, né? Ele vai ter o nanismo. Se ele for desinho, ele vai ter estatura normal, que é o que nós estamos acostumados a ver. Tudo bem? Qual é a pergunta? Na descendência de um casal acondroplásico, ou seja, os dois possuem nanismo, desão, desinho vezes desão, desinho, né? É isso que ele está pedindo. Qual a proporção fenotípica esperada? Quais os indivíduos esperados? Vamos lá fazer esse cruzamento, a gente já está acostumado a fazer cruzamentos, né? Desão, desinho, distribuo. Quem não lembra, pega as primeiras aulas de genética, que eu explico direitinho como é que faz isso. Essas são as possibilidades, mas todas essas possibilidades são viáveis? Não. Essa daqui não é viável, não vai acontecer. Então, se esses indivíduos, se esse casal ter filhos, esses filhos vão ser desão, desinho ou desinho, desinho. Não existe essa possibilidade, tá? Então, eu já excluo. É que nem quando eu tinha um heredograma e ele já excluía alguma possibilidade de cruzamento. Lembra? Aí eu tinha que usar isso. A gente já fez exercício com isso. A gente trabalha da mesma forma. Então, na verdade, eu tenho 3 possibilidades. De 3 possibilidades, quantas são do desão, desinho? 2/3. E quantas são desinho, desinho? 1/3. Ele pede a proporção fenotípica. Então, a proporção fenotípica é 2/3 de ser o nome, né, desse nanismo acondroplástico
E 1/3 de não, por aqui sem coisar, não ser acondroplástico, né? Que é o que a gente chama de estatura normal, que é o mais comum que a gente vê, tudo bem? Então é esse o exercício, tá? Tem mais um que é bem parecido, que eu vou apagar a luz aqui, aí a gente já continua. Vamos lá, pessoal, voltei aqui. Agora o exercício número 2. Acho que essa caneta tá melhor. Não. Já tô vendo que ela tá meio apagada. Deixa eu ver um canetão melhor. Esse aqui temos. Esse aqui tá carregado. Vamos ver. Esse aparece melhor. Perfeito. Então vamos lá. 2. Em determinado tipo de camundongo, a pelagem branca é condicionada pela presença do gene azão. Então, azão alguma coisa, pelagem branca. Letal em homozigose. Então, não é assim como a gente está acostumado a trabalhar até agora. Se ele for azão, não ocorre o desenvolvimento desse indivíduo, né? É incompatível com a vida. Só se ele for azão, azinho, ele vai ser branco, tá bom? E seu alelo recessivo azinho condiciona a cor preta. Azinho, azinho vai ter pelagem preta. Vamos à pergunta. Para os filhos vivos do cruzamento de um casal heterozigoto, sempre, a maioria dos exercícios pedem, né, casal heterozigoto. Para os filhos vivos, tá vendo como ele já coloca? Do cruzamento de um casal heterozigoto, qual a proporção de camundongos de pelagem branca e pelagem preta? Ele vai ser muito parecido com o exercício número 1. Realiza esse cruzamento, né, dos pais. Os dois são brancos, né? Pá. Eu já sei que esse genótipo é incompatível com a vida, não vai ter o indivíduo. Então, a resposta vai ser 2/3 camundongos com pelagem branca, que é azão azinho, e 1/3 de camundongos com a pelagem preta. Professora, por que dessa vez você não tá passando para porcentagem? Porque não dá exato, tá? Mas vai ser aproximadamente 67% indivíduos de pelagem branca e 33% dos indivíduos de pelagem preta, tá? Posso colocar 67 e 33 sem problema nenhum, ou posso deixar na fração porque não dá exato, tá bom? Entenderam como eu trabalho com alelo letal? Eu não, quando é letal, não tem informação no indivíduo, é incompatível à vida, então eu não considero essa proporção, tá? É como se ela não existisse. Só isso, de diferente dos outros. Qualquer dúvida me pergunta. Eu vou passando os exercícios, a hora que eu terminar, abro para postar, tá? É para fazer no caderno, já vai fazendo, porque eu vou dar uma semana para ser postados os exercícios. Então já vai fazendo, quando eu terminar essa matéria de genética, que já está no fim, aí eu já coloco para vocês postarem a primeira nota do 3º bimestre, tá bom? Semana que vem eu trago um trabalhinho para vocês me entregarem. Aí eu já explico no vídeo. Boa semana, se cuidem. Quem não terminou o 3º bimestre até sexta-feira, 2º bimestre, desculpa, até sexta-feira, corre aí e vamos continuar estudando.